Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 10 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Escolástica. Ela foi irmã gêmea de São Bento e viveu de 1480 a 1547. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, formou-se novamente uma grande multidão. E Jesus, vendo a multidão, disse a seus discípulos: Tenho compaixão dessa multidão. Ela está conosco há 3 dias e não tem nada para comer. Eu não posso despedi-los, pois se forem caminhando, poderão desfalecer pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Mas como é que podemos conseguir tantos pães aqui no deserto? Jesus perguntou a eles: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Então Jesus tomou os 7 pães, elevou os olhos para os céus, deu graças, partiu, ia dando aos seus discípulos para que eles pudessem repartir para a multidão que Jesus havia mandado sentar na relva. E também eles tinham alguns peixinhos. Jesus também elevou os olhos para os céus, deu graças, depois repartiu os peixinhos e também foi dando aos discípulos para que eles pudessem distribuí-los com a multidão. E todos comeram e ficaram saciados. E ainda recolheram 7 cestos do que sobrou. E eram mais ou menos 4.000 pessoas. Após Jesus ter realizado este ato, ele entrou na barca e partiu com seus discípulos para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu gostaria de estar perto de cada um dos ouvintes deste evangelho, para ver quais são as reações que são suscitadas nos corações, nas cabeças, porque hoje o evangelista nos apresenta, não é um ato mágico, não é magia, mas é um ato ou um ato salvífico de Jesus, um sinal salvífico de Jesus, não uma magia, mas um ato salvífico. Por isso hoje uma grande multidão se forma novamente em torno de Jesus, porque muitos caminham ainda hoje atrás de Jesus. Cada um com uma motivação toda particular. Alguns com motivações consistentes, outros com motivações inconsistentes, alguns com plena consciência de seguimento, outros sem essa plena consciência de seguimento, de tal modo que muitas pessoas caminham atrás de Jesus, mas nem todas querem segui-lo. E o interessante do texto de hoje é que Jesus começa a observar a multidão que está com ele há 3 dias. E ele diz aos seus discípulos: Eu tenho compaixão desta multidão. Jesus é o Deus da compaixão. É o enviado da compaixão. É a misericórdia de Deus. Por isso ele vai dizer aos seus discípulos: Eu tenho compaixão desta multidão. Ela está conosco há 3 dias. E não temos nada para oferecer-lhes a comer. E se eu despedir esta multidão, eles vão desfalecer pelo caminho de fome. Eu não posso fazer isso. Jesus não retira de si a responsabilidade. Os discípulos é que vão apresentar as suas impotências. Os discípulos é que vão dizer: Mas como é que nós podemos arrumar tantos pães aqui no deserto? Eles estão pensando humanamente. Eles estão pensando com seu olhar analítico, estão pensando com seu olhar humano, estão vendo as impossibilidades, as impotências primeiro. Porque eles ainda não tomaram consciência de uma coisa, que quem está com eles é Jesus. E sem Jesus, 7 pães serão 7 pães. Alguns peixinhos serão alguns peixinhos.
Mas com Jesus, 7 pães serão uma potência. Alguns peixinhos também serão uma potência. Por isso os discípulos querem retirar deles a responsabilidade com essa pergunta: o que é que nós temos com isso? Como é que nós vamos arrumar tantos pães aqui no deserto? Eles pensam humanamente. Eles colocam em primeiro lugar as dificuldades, os obstáculos, as impotências. E Jesus então vai perguntar: quantos pães tendes? 7 pães. Jesus então vai tomar esses 7 pães, vai elevar os olhos para o céu, vai dar graças, e depois vai repartir os pães, e vai entregar aos discípulos para que eles possam oferecer à multidão que estava sentada sobre a relva. O poder não é dos discípulos. O ato salvífico não é dos discípulos. O ato salvífico é de Jesus. Onde nesse ato salvífico desta manhã, Jesus, primeira coisa que ele vai nos ensinar é termos um olhar de compaixão, não de dureza, de insensibilidade, não, mas um olhar de compaixão. Depois também Jesus vai nos ensinar a termos um olhar esperançoso, de fé, porque Jesus está presente. A pergunta: onde é que nós vamos arrumar tantos pães aqui no deserto? É uma manifestação da incredulidade dos discípulos de todos os tempos, que colocam em primeiro lugar as dificuldades, os obstáculos, as impotências, porque não creem que Jesus é o Deus do impossível. Mas Jesus toma os pães, os 7 pães, aquilo que aos olhos dos discípulos é insignificante, aquilo que não vale nada, mas com a presença de Jesus, aquilo é uma potência, aquilo é uma força, porque Jesus está presente. Depois também Jesus toma alguns peixinhos, também vai elevar os olhos aos céus, vai dar graças ao Pai, vai fazer com que os discípulos distribuam aqueles peixinhos também, porque o sinal de solidariedade misericordiosa nesse momento é a força do milagre que Jesus realiza. Uma força de Jesus, uma força que brota da misericórdia, uma força que brota da solidariedade e uma força que brota também da partilha. Por isso, 7 pães e alguns peixinhos com Jesus é uma potência, é uma força. Mas 7 pães e alguns peixinhos sem Jesus são 7 pães e alguns peixinhos. Os discípulos viram esse sinal. Os discípulos presenciaram esse milagre, mas mesmo assim ainda eles carregarão muita dificuldade para poder crer que Jesus é o Deus do impossível. Que quando Jesus está presente, tudo é possível. Que com Jesus, tudo é possível. Mas faz-se necessário um olhar de compaixão, um olhar de misericórdia, uma condição de partilha e principalmente também uma organização. Jesus mandou a multidão sentar na relva, dividiu a multidão e depois foi dando aos seus discípulos para que eles pudessem entregar os 7 pães e aqueles alguns peixinhos. E todos comeram e ficaram saciados. E o texto vai dizer: e ainda eles recolheram 7 cestos do que sobraram. E eram mais ou menos 4.000 pessoas. Depois, Jesus entra na barca. Jesus não fica para receber aplauso. Jesus não fica aqui para que eles possam coroá-lo como rei. Mas ele entra na barca e vai para outra região de Dalmanuta. Meus irmãos, minhas irmãs, que esta palavra de hoje, que o Espírito dela possa suscitar em meu coração e em seu coração esta fé, a qual todos nós temos o encargo e o ministério de reacender no coração de cada homem e de cada mulher, de que Jesus é o Deus do impossível. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Escolástica, rogai por nós, paz e bem.